Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny e esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é sobre a próxima vida. Será que nós estamos nos preparando nesta vida para a nossa próxima vida? Será que nós temos consciência de que esta vida aqui é para se preparar para outra vida? E quais são os ensinamentos que nos ajudam a que a gente consiga fazer este preparo e chegue lá numa próxima vida de uma forma muito mais equilibrada, consistente, para que ela mesmo seja melhor, assim como nós já falamos em alguns vídeos aqui em outras oportunidades. Eu vou começar sobre um livro muito simples, e inclusive teve filme sobre ele, que eu acredito que a maior parte de nós tenhamos assistido, que é O Nosso Lar, a história do André Luiz, uma pessoa que vivenciou, um médico que vivenciou uma vida em alguns aspectos bastante desregrado, desencarna pelo seu processo de saúde, sem a consciência de que havia cometido suicídio. E a primeira coisa que a gente percebe de interessante no filme é que ele não se suicidou, mas foi considerado como suicida quando chega lá no umbral e vive os seus anos de sofrimento ali no meio, e os próprios espíritos que estavam ali no umbral chamavam ele de suicida porque identificavam na energia dele a relação entre o desperdício de uma vida. O que acontece ali, que se explica de uma forma muito superficial, principalmente no filme, é que ele, com os excessos de bebida, alimentação desregrada, uma vida mal vivida, mal dormida, ele era um boêmio, ele acaba prejudicando a sua própria saúde e desencarna exatamente pelo motivo de ter prejudicado a sua própria saúde. Então, inconscientemente, ele também cometeu um suicídio. Energeticamente, eles conseguiam visualizar isso. E a partir disso, então, a gente consegue olhar o padrão de vida que nós temos aqui na nossa vida e como é que a gente está se preparando para chegar na próxima vida. Porque a gente está acostumado a pensar que quando a gente sai daqui nós morremos, e a morte ela não existe. Para quem segue o canal, sabe que o canal é espiritualista, e a gente fala muito de reencarnação, fala muito de energia, de consciência divina. A gente entende que nós não morremos, então é uma próxima vida. Na verdade, na concepção, depois quando a gente estuda muito, é de que ela é realmente a única vida, é a vida real, e as nossas encarnações são apenas os processos curtos de aprendizado que a gente tem que vivenciar. Então, como é que a gente está vivendo isso? Como no caso do André Luiz, inconscientemente, será que nós estamos tendo uma boa vivência para que a gente possa chegar lá melhor? Como a gente deve fazer isso? E é muito interessante porque eu já falei em alguns vídeos aqui atrás sobre processos evolutivos, bastante inclusive, quem não viu, vai lá ver, vou colocar alguns cards aqui em cima para a gente poder facilitar, mas o processo de evolução por si só, dentro desses vídeos que nós falamos, através de uma visão espiritualista e das entidades realmente que eu tive contato e que foram me orientando sobre isso, a gente consegue perceber uma similaridade, inclusive com outros ensinamentos. Então hoje eu trouxe aqui não um ensinamento que está num texto espírita ou espiritualista, ou de teosofia, como de vez em quando eu também trago conhecimentos aqui, mas hoje eu vou falar de alguns ensinamentos do Siddhartha Gautama, que é esse aqui, geralmente a gente costuma chamar ele de Buda, que foi um ser extremamente iluminado, que trouxe muitas informações que iluminaram o caminhar nosso aqui do processo evolutivo e que mais tarde depois foi criado como uma religião. O budismo nos dá uma lista de 8 itens, onde o Siddhartha Gautama correlacionou cada um deles para que nós pudéssemos seguir esses 8 itens e alcançarmos o nosso plano de melhora desta encarnação para um processo de evolução realmente no estado nirvânico, que eles falam, ou seja, se livrar do processo de evolução da Terra e não precisar reencarnar mais, ou seja, se preparar nesta vida para que a gente evolua na próxima vida. O primeiro item é chamado de visão correta, ou seja, a gente tem que ter a compreensão das 4 verdades. Dentro dessas 4 verdades nós vamos ter a existência é um sofrimento, a gente tem que entender que a nossa existência física é um sofrimento. Ou seja, o Siddhartha traz a intenção de que não tem jeito, existir aqui no plano físico é estar em sofrimento constante, porque ele conseguiu identificar de que nós estamos aqui para um processo de aprendizado, para um processo de melhoria, e a gente só consegue melhorar se a gente conseguir evoluir, e evoluir dói. Então a existência é um processo de sofrimento. Depois a gente tem que entender a origem do sofrimento, ou seja, que a causa do sofrimento é desejo e apego. Se a gente continua tendo desejos, excessos de desejo e o apego sobre as coisas do mundo, as pessoas, as coisas e o próprio mundo, a gente não consegue fazer essa evolução. Então a gente tem que ter consciência disso.
todas as vezes que eu falo, eu trago aqui alguns conhecimentos, até de mentores espirituais que me orientaram. Pelos estudos dos chakras, a gente vê que o chakra base é a energia de medo, raiva e desejo, né? E é o primeiro limite que a gente tem que ultrapassar e aprender a se controlar, né? Para que a gente possa controlar a nossa animalidade, está no medo, no desejo e na raiva, né? E aqui no caso dele ele está falando do apego e o desejo, que estão muito próximos ali dentro dos aspectos de energia que a gente também trabalha. Ou seja, se a gente não se desapegar das pessoas, das coisas, do próprio mundo, a gente não consegue sair desse fluxo de sofrimento que é a origem dele. O tempo inteiro a gente está procurando algo para fugir do sofrimento. Então o desejo ele é complicado porque é ele quem fica tentando tirar a gente de entrar em contato com as nossas sombras e realmente conseguir trabalhar elas para que a gente possa fazer os desapegos. O terceiro item dele é a verdade da cessação do sofrimento, ou seja, o fim deste sofrimento é possível. Então se eu sei que o desejo e o apego são os problemas do sofrimento, existe uma forma de colocar fim nele, que é realmente controlando ele, eliminando eles. O quarto é a verdade do caminho que leva à cessão do sofrimento, ou seja, tem que entender o caminho que a gente vai ter que percorrer para que a gente consiga cessar este sofrimento. E o caminho, naturalmente, vai estar lá nas verdades óctuplas, né? No caminho óctuplo, que é a lista que nós estamos falando. Então a gente volta para aquela lista e aí a gente vai para o segundo item daquela lista. Então o segundo item do caminho óctuplo é a intenção correta, ter o compromisso com a renúncia e a benevolência e a não violência. Ou seja, no nosso dia a dia, né, a gente faz escolhas, vive uma série de coisas que nos levam para caminhos complexos, né, onde a gente acaba tendo reação mais violenta, onde a gente acaba não sendo tão benevolentes, até mesmo por medo, né, a gente acha que as pessoas vão abusar, que as pessoas são violentas e aí a gente acaba não fazendo e a gente acaba saindo deste caminho. E o importante para o budismo é que a gente não espere isso do mundo, é que a gente tenha essas condições, assim como Jesus também nos trouxe essas informações e que nós tínhamos muita orientação e o exemplo dele para seguir. Então a renúncia é exatamente renunciar os nossos apegos para que a gente consiga ter uma existência benevolente e não sermos violentos. A gente vai ter a fala correta, né, que é evitar mentiras, fofocas, discursos prejudiciais, né? Quantas vezes a gente não passou aí, tanto na pandemia, né, falando dos problemas, aqueles discursos que são, o presidente isso, o fulano isso, as pessoas brigando por causa de política, quantas pessoas, quantas famílias, né, se desfizeram aí por conta dessas brigas, o assunto mesmo que não gera fruto, né, está tendo um sofrimento muito grande num estado, as pessoas ficam o tempo inteiro só falando daquelas coisas que não constroem nada, ou seja, é preciso a gente aprender, né, a se desvincular disso e não ficar falando isso. Depois da fala correta, a gente vai ter a ação correta, ou seja, o comportamento moral e não prejudicial. Se eu não falo, eu também devo me comportar da mesma forma. Então eu tenho que ter a moral bem estabelecida e eu tenho que ter ali ações que não prejudiquem ninguém, nem o ambiente, nem as pessoas, né, que nos cercam. Depois eu tenho o meio de vida correto, ou seja, eu ter o meu ganha-pão que não cause dano a local e pessoas nenhuma. Se eu estou em equilíbrio com o meu ganha-pão, a minha maior parte de vida está dentro do meu ganha-pão, tá excelente. Se eu consigo gerar coisas positivas com ele, melhor ainda, né? Aí nós vamos para o sexto, então é o esforço correto. O esforço correto, ele fala para a gente ter esforço para abandonar os estados mentais prejudiciais e cultivar os estados mentais benéficos, ou seja, é a mudança do meu padrão mental, né? Se eu fico só pensando no problema, no sofrimento das pessoas, no meu sofrimento, né? Eu não compreendo que a vida, que essa existência é de sofrimento, eu acabo mantendo o meu padrão vibratório no negativo e acabo não gerando o padrão vibratório positivo, né? Eu tenho o sétimo item aqui, que é a concentração plena, ou seja, a plena consciência do nosso corpo, do nosso sentimento, da nossa mente e do que ele chama de fenômenos, muito possivelmente relacionado aos fenômenos físicos, né, que acontecem no nosso entorno e inclusive o que acontece dentro de nós, o nosso próprio padrão energético. E aí a gente vai para o oitavo da lista, que é a concentração, a prática da meditação em estados profundos, ou seja, se eu já tenho
plena consciência dos meus sentimentos, da minha mente, de tudo que acontece dentro de mim, eu acabo entrando mais para dentro de mim e aí eu vou começando realmente a ter contato com a minha própria essência, e é na essência que a gente consegue fazer as modificações. E é por isso, né, que o Siddhartha Gautama, nós conhecemos ele como Buda, porque ele alcançou esse estágio, né, de evolução, ele alcançou o estado de Budi, que é o estado de elevação no seu processo de concentração e meditação, e ele conseguiu ter esta visão consciencial muito maior. Quando se foi, né, alcançou ali o estado de Nirvana, que é o próprio estado onde ele não precisa mais encarnar, não precisa mais retornar aos aprendizados, ao mundo do sofrimento com o qual ele mesmo nos orientou. E para concluir, né, este assunto tão interessante de Siddhartha, ele fala que tem 3 marcas de existências que são importantes a gente entender e que fazem muita relação com o espiritismo. Né? Ele fala da impermanência, né, dizendo que tudo está em constante mudança. Se a gente olhar no Livro dos Espíritos, tem capítulo lá da criação e o capítulo da destruição, e que fala em correlação um com o outro exatamente isso, que tudo está em mudança e tudo está sendo destruído e reconstruído. Nós mesmos, se olharmos a nossa existência lá para trás, a gente vai perceber que nós éramos outras pessoas há 10, 15, 20 anos atrás, né? Ou seja, a gente se destruiu muitas vezes pelo sofrimento e fomos nos reconstruindo muito melhores, né? Nos criando muito melhores. Então, a compreensão de que nada é permanente, né? A compreensão da impermanência, a gente entende que este corpo é transitório, que tudo é transitório, e se a gente entende que as coisas são transitórias, a gente não tem o apego, né, que é um dos primeiros itens que nós falamos lá. O outro, ele fala do sofrimento mesmo. A insatisfação é inerente da existência. Então, tendo essa consciência, a gente consegue vivenciar, né, os processos de evolução muito melhor. E aí ele fala o do não eu, ou seja, a inexistência de um eu permanente, ou seja, uma única alma individual. Ele fala que somos todos uma única energia, uma única consciência, né? Somos parte de uma única consciência, ou seja, aquilo que a gente já conhece como Deus. Nós somos pequenos pedaços de Deus que estão elevando para que a gente possa realmente se conectar mais uma vez com o todo e ser parte do todo, né? Como uma gota d'água que cai no oceano. Ela não é o oceano quando ela está como uma gota d'água, mas se você pinga ela no oceano, ela virou parte do oceano. Então nós retornaremos um dia para essa consciência maior, porque nós não somos individuais, somos parte de um todo. A gente conseguindo dominar todos esses aspectos que o Siddhartha trouxe para nós, a gente vai conseguir modificando a nossa existência aqui na Terra. Então, se a gente pegar, olhar cada um desses itens, que dá para fazer um vídeo só de cada um deles, né? A gente ter consciência do nosso corpo, como é que a gente está alimentando ele, como é que a gente está deixando ele saudável, né? Como é que a gente está fazendo nos nossos processos para melhorar o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso pensamento, né? O que nós estamos falando, o que nós estamos atraindo dentro da lei de ação e reação, quais são as ações que nós estamos fazendo para que as reações de tudo que a gente faz retorne positivo. Então tem muita coisa nesse texto que às vezes parece muito simples e que dá para fazer pequenos textos de 20, 30, 40 minutos isolados aqui, só falando de cada um dele. E a gente vai conseguir encontrar no nosso dia a dia, nesta lista, muitos aspectos que a gente pode melhorar e que a gente consegue sair melhor da nossa vida praticando essas ações para que a gente chegue numa existência melhor e que a cada reencarnação a gente vai purificando, vai conseguindo fazer a nossa melhora para que um dia a gente não precise mais voltar para este mundo dos sofrimentos. Volte e vai ouvindo, e se você quiser pesquisar sobre o budismo, ele fala coisas muito legais, é uma doutrina reencarnacionista também, então faz muita correlação com o kardecismo. O próprio Allan Kardec tem um livro que ele lançou que fala sobre os títulos que se deve ter dentro de uma casa espírita, né, para quem vai montar uma casa espírita. E lá nesse livrinho está falando que é importante estudar o hinduísmo e é importante estudar o budismo, né? Tem muita correlação uma coisa com a outra. É claro que os estudos dele, né, o primeiro livro do Allan Kardec saiu em 1865, então entre 1865 e 1900 esse livrinho saiu. Não vou saber agora de cabeça dizer quando é que ele saiu, mas é um livro excelente, mas temos obras muito maiores e conhecimentos muito maiores hoje do que ele conseguiu adquirir naquela época. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem para estudar sobre esses temas. Então, pesquisem. É muito legal a gente manter a cabeça aberta, não ter preconceitos, né? As entidades sempre nos orientam lá na casa que a gente não tem que ter preconceito e saber tirar o positivo de cada coisa, porque a verdade não está num lugar só, está em todos os lugares. Então, você vê, dentro desses ensinamentos desse cara aqui, que veio 600 anos antes de Cristo,
né, já veio trazendo ensinamentos incríveis que a gente depois teve Cristo, né, que nos trouxe tantas outras coisas, e a gente ainda está aqui, 2000, 2600 anos, ainda aprendendo a vivenciar essas coisas e com muita dificuldade. Então é muito importante que a gente tenha esta consciência de que esta vida aqui que nós estamos vivendo é o investimento que nós estamos fazendo para uma próxima vida. Então vamos vivê-la, né, da melhor forma possível, mais equilibrados possível, para que a gente possa sair daqui e ter uma consciência, uma condição de consciência muito melhor do que quando a gente entrou nesta terra. Eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir. Os ensinamentos do budismo são sempre muito interessantes, eu recomendo estudar, tá? E é isso, se você tiver dúvida em alguma coisa, vai colocando aí, que a gente vai debatendo, vai aprendendo e crescendo juntos, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!